Fala aí, gente, ó. Questãozinha questão, ela caiu alguns anos atrás no vestibular. Ele tá falando o seguinte: duas esferas condutoras idênticas de carga de 2 microcoulombs estão penduradas em fios não condutores de comprimento que valem 30 centímetros, conforme apresentado na figura abaixo. Se o ângulo entre os fios vale 90 graus, qual é o valor da massa das esferas? Então, olha só, primeira coisa, essas duas cargas elas estão sujeitas ao campo gravitacional e também estão sujeitas à força elétrica. Então, primeira coisa, você deve marcar quais são as forças que atuam sobre uma dessas cargas. Eu vou pegar como exemplo apenas uma delas. Eu vou pegar aqui a carga da direita, porque basicamente a segunda carga da esquerda sofre a mesma ação de a mesma força, beleza? Então o que eu fiz aqui, ó, eu tracei um triângulo, tracei uma reta vertical, eu dividi o ângulo de 90 graus em duas partes iguais, ou seja, vai ficar 45 e 45 graus. Se essas cargas elas possuem mesmos sinais, a gente tem que lembrar que vai haver entre essas cargas uma força de repulsão, ou seja, uma força de afastamento entre essas duas cargas. Além dessa força elétrica dessas duas cargas, você vai ter a atuação da força peso, né, que está aqui, ó, apontando na figura verticalmente para baixo, mas a gente sabe que é sempre em relação ao centro da Terra. E também nós temos a força de tração feita pelo fio, que eu não tracei aqui, mas a gente não vai precisar dela, né? Vou até dar uma traçadinha aqui, mas a força de tração ela está aqui, ó. Beleza? A gente não vai precisar dela não, eu vou mostrar por quê, tá legal? Bom, como você tem dois vetores perpendiculares, nós podemos fazer, eu posso projetar essa força F aqui, ó, eu vou projetar essa força F aqui, tá? Porque basicamente isso aqui é um triângulo retângulo, né? Quando eu fecho esse retângulo, os catetos opostos possuem o mesmo tamanho. Então aqui eu projeto a força F aqui embaixo, beleza? Então o que eu vou fazer? Após eu projetar essa força F aqui embaixo, eu posso trabalhar, aqui deixa eu colocar um pouco mais em cima, se o F ficou meio estranho, mas eu vou trabalhar com a regra de tangente, ó. Quando eu pego, por exemplo, a tangente do ângulo, nós lembramos que a tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o cateto oposto, nesse caso, ó, é justamente a força elétrica e o cateto adjacente é justamente a força peso, certo? Quando eu pego e aplico aqui na equação, ó, tangente de 45 graus vai ficar força sobre peso. Nós sabemos que a tangente de 45 graus ela tem o valor de 1. Isso faz com que a força peso e a força elétrica tenham o mesmo valor numérico, né? Então, o que eu fiz? Igualei as duas equações. O resto que eu fiz aqui é algebrismo. Lembrando o seguinte detalhe, vou voltar aqui para o triângulo. Se esse D seria a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Ó. Meu triângulo retângulo ele está aqui embaixo. Ó. Aqui está meu triângulo retângulo, certo? Se esse D é hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo seria o D seno de 45 e o cateto adjacente seria o D cosseno de 45, mas o cosseno não nos interessa. Então, por que eu fiz isso? Porque eu preciso determinar qual é a distância entre as cargas para poder justamente aplicar na equação. Se a distância equivale a 30 centímetros aqui em cima, eu pego e faço D seno de 45. Como a distância aqui é dobrada, como elas estão uma mesma distância do centro, isso aqui vai ficar na distância, ó, quando eu pego e aplico na equação de força elétrica, 2D seno de 45 graus elevado ao quadrado, ou seja, tudo elevado ao quadrado, beleza? Aí, galera, o resto é só algebrismo, ó. O K é aquele K conhecido, né? E a gravidade a gente trabalha como seno 10. Ele quer justamente o valor da massa desse cara. Só que tem um detalhe, você vai determinar a massa em quilogramas, né? Você tem que converter para gramas, que você vai achar um valor de 20 gramas, de letra A.